em detalhe. Ah, Dil, mas eu tô nesse vídeo para aprender a fazer só detalhe. Tá, esse é um vídeo geral e vai ter um tópico sobre isso que vai estar lá na frente, então respira aí e vamos continuar. Selecionei essas dois tipos de madeira aqui e isso vai variar muito de acordo com o estilo da construção. Quando você estiver pesquisando por referências, você também tem que ficar esperto nisso, tá? Ou esperta nisso. Quais blocos que aquele estilo tá usando? Como é um estábulo mais bom, digamos assim, não é tão medieval, mas é um estábulo medieval. Eu quero fazer algo mais natural. E agora a gente vai para o próximo passo, que é a forma. E eu gostaria de um estábulo que ele tivesse uma forma um pouco diferenciada daqueles que a gente vê. Eu gostaria que a forma fosse mais triangular, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou demarcar a fórmula que eu quero aqui. E aí, ó, quando você estiver demarcando a forma, você vai definir se a sua construção é par ou ela é ímpar. Aqui no caso, ó, eu quero que aqui seja a entrada, que o cavalo fique aqui e que aqui seja apenas um bloco de respiro para a gente fazer a nossa parede aqui atrás. Então, essa vai ser uma construção par. Não necessariamente é mais difícil de construir par, tá? Muitas pessoas acham isso, eu não acho. Mas a maioria das pessoas prefere que seja ímpar por ser mais fácil de conciliar a decoração. Maravilha, então aqui eu vou fazer a mesma coisa para esse lado aqui. Beleza. E agora, como eu quero que seja uma construção triangular, eu vou tomar muito cuidado aqui nas laterais, ok? Então aqui eu vou pular 1, 2, 3, vou colocar um bloco exatamente aqui, vou pular 1, 2, 3 novamente, e aqui vai ser o final da minha construção, porque eu vou querer uma construção que seja triangular assim, ok? E esse é um item, assim, que é muito importante, porque assim que você define a fórmula, praticamente vai ser como a sua construção vai ficar no final, a forma dela. Então você tem que prestar bastante atenção na forma que você quer, né? Se você quer uma forma redonda, uma forma mais triangular. Quando você estiver definindo a sua forma aqui, ó, eu recomendo muito que você evite formas extremamente quadradas, igual aqui, ó. Em vez de fazer uma forma assim, que eu vou construir aqui na frente, vou até pegar um outro bloco de carvalho aqui para mostrar. Eu não vou preencher os blocos assim, ok? E é por isso que a gente tem esse bloco aqui de fora. Porque quando a gente for preencher, vai ser aqui na parte de dentro, ó. Exatamente assim. E fica um pouco mais detalhado, fica mais bonito. Você pode até construir dessa forma, só que na etapa de detalhamento vai ficar mais difícil de você detalhar. Então agora que eu defini a forma, eu vou preencher os blocos aqui. Como aqui vai ser a frente e eu quero algo mais triangular, vou até preencher assim já, ó. Eu quero que a construção comece mais alta aqui e diminua de tamanho aqui. E é por isso que eu vou puxar um bloco para fora aqui, ó, para continuar com a mesma proposta. Vou até puxar um bloco desse lado aqui e um bloco desse lado aqui. E aqui em cima eu vou pegar a nossa tora de abeto e eu vou puxar mais 4 blocos. 1, 2, 3. Eu acho que 3 tá bom. Eu vou puxar mais um. 4 blocos aqui. Então, essa vai ser a altura da frente do nosso estábulo. Do lado de cá, eu vou decidir que eu vou mudar todos esses blocos aqui, ó. E isso é uma coisa muito importante. Quando você estiver construindo, não fica muito preocupado de, nossa, eu tenho que decidir uma coisa e minha construção vai ser assim inteira. Você pode simplesmente mudar os blocos, tá? Isso não tem problema nenhum. Agora, como eu quero aquele formato que eu falei para vocês, ó, eu vou até puxar aqui, ó. Vou colocar um bloco aqui em cima para diferenciar, ok? Vou puxar esse bloco para frente assim. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 blocos e aqui eu vou subir apenas um bloco, tá? Que a construção ela vai fazer esse caimento aqui, ok? Então eu vou fazer isso no outro lado aqui também e vou preencher toda essa parte aqui de lado, ó, porque eu quero ver como vai ficar, tá? Vou até preencher assim, ó, assim, ok? Sempre deixando no caso ali um bloco para trás, então aqui, ó, nesse bloco que a gente volta.
continua até aqui e fecha até aqui, certo? Então, esse aqui dentro vai ser o espaço interno da nossa construção. Lembrando que depois a gente pode modificar isso, mas eu recomendo que você sempre feche no início, porque depois, mais uma vez, vai ficar mais difícil. Vou até subir mais um bloco para a gente ter uma noção um pouco melhor do espaço interno, porque é aquilo, o espaço, uma das coisas que precisa ter muito em mente é a função do espaço. Qual que é a função desse espaço? Bom, eu quero guardar 2 cavalos, então eu estou pensando em guardar um cavalo mais ou menos aqui, o outro cavalo mais ou menos aqui. Aqui eu vou ter um corredor no meio e vai ter uma parte de cima, porque aqui é muito alto, onde eu posso fazer, sei lá, um lugar para eu guardar os meus itens e um lugar para eu dormir. Tá? E aqui vai ter uma mini varandinha para eu ver lá fora. Maravilha! Essas são as funções do meu espaço e é muito importante que você pense nisso antes de começar realmente a decorar o seu espaço, a evoluir o seu espaço justamente na forma para saber se está cabendo tudo que você pretende dentro dessa forma aqui que a gente chegou. Agora eu quero usar um bloco novo, não é tão novo, mas é um bloco novo do Minecraft, que é a madeira descascada. Então eu vou mudar toda essa madeira aqui. E aí você percebe que já tem um contraste muito bonito aqui, ó, entre a madeira mais escura e a clara, que não existe tão assim quando você coloca as duas toras, uma do lado da outra. Mas quando você descasca, olha só o contraste, tá? Então pense muito quando você for escolher os blocos da sua construção nesse contraste. Não é que você não pode fazer uma construção que não tenha um contraste grande. Você pode, claro que você pode. É Minecraft, você pode tudo, entendeu? Só que é mais indicado que você use contraste para deixar a construção mais chamativa e mais bonita. Maravilha. Agora, o próximo passo são as paredes. Então, antes de fazer a parte da entrada aqui, eu vou trabalhar nas paredes laterais. Por quê? Porque as paredes, elas são assim, muito, mas muito importantes mesmo para deixar a sua construção mais bonita, tá? E eu quero fazer uma parede um pouco mais descolada, tá? Você pode fechar aí, depois a gente vai fazer as janelas, que é um outro esquema, mas eu quero fazer umas paredes mais legais e é por isso que eu vou até subir tudo aqui para depois a gente ir editando ela, que vai ficar mais fácil, ó. E aí você vai pensar em padrões. Você pode fazer uma construção padronizada, tipo assim, a gente vai fazer um modelo de parede que a gente vai copiar para todos os lados aqui, ou você pode criar padrões diferentes para cada lado da sua construção. Isso vai variar bastante, tá? Eu recomendo que você escolha um padrão e replique ele, até vai formando o seu estilo com base nisso, porque fica mais fácil de você construir, tá? Então aqui no caso, ó, eu vou até quebrar esse aqui porque vai me atrapalhar um pouco aqui. Eu vou colocar uma escada aqui e outra escada aqui. E no outro lado eu quero colocar uma escada exatamente nesse bloco de cá, ok? Para fazer uma parede um pouco mais diferenciada. E eu vou usar, ó, esse mesmo padrão. Depois a gente coloca aqui no lugar desse lado de cá, ok? Maravilha! Então a gente fez aqui, ó, os nossos padrões onde a gente queria. E agora a gente vai pensar nas janelas, tá? E a janela, ela dá um toque muito, mas muito importante mesmo. Eu particularmente gosto muito de usar os painéis ao invés do vidro, porque ele cria uma estrutura um pouco mais legal. Olha só, ele fica menos reto, ó. Eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma janela aqui, vou fazer uma janela aqui. O que muita gente gosta de fazer é, ao invés de escolher um tipo de janela, fazer uma variação de janela. Isso em casa fica muito legal para não ficar tão repetitivo. Como a nossa construção aqui é bem pequena, não faz sentido a gente fazer uma variação grande de janela, ok? Então aqui a gente chegou no nosso formato de janela e agora o que a gente tem que fechar é qual que vai ser o formato dessa parede aqui, qual que vai ser os detalhes dessa parede aqui para a gente levar para todos os 4 lados, ok? Bom, para isso eu recomendo que você sempre verifique, use muitas referências igual eu tô falando para vocês, mas sempre verifique os blocos disponíveis do Minecraft mesmo, tá?
Quando você for fazer uma construção, é sempre bom fazê-la no criativo primeiro, porque fica muito mais fácil de você corrigir, ok? Mas é isso, você vai conseguir, através das referências, através dos seus youtubers favoritos, encontrar também blocos que você gosta mais. Por exemplo, eu não uso mais a tocha, eu prefiro usar aqui a lanterna. Eu gosto de usar a cerca, eu gosto de usar também botão, alçapão. Então, esses tipos de blocos, eu gosto também de usar aqui, ó, o portão, que eu acho muito bonito, e esses tipos de blocos me conquistam mais na hora que eu vou construir, tá? Então, maravilha, aqui eu vou fazer um estilo diferente. Eu vou puxar esse bloco aqui para fora, para a janela ficar um pouco mais destacada, ok? E ao redor dessa janela aqui, ó, eu pensei em fazer um negócio diferente. Eu vou colocar um bloco aqui, para como se tivesse uma quebra. E olha só, já é um formato de janela mais legal do que aquele que a gente tinha antes. Agora eu vou pegar uma flor qualquer aqui e vou colocar aqui na janela. Olha só a diferença que é isso aqui para isso aqui. Então, se você não for fazer uma janela diferente, eu recomendo você sempre puxar um bloco e decorar. Você pode fazer sobrais, você pode fazer um tanto de coisa. Aí, mais uma vez, procure sempre por referências. Maravilha, continuando. Para deixar mais legal, eu quero colocar uma escada ali em cima para dar um detalhamento maior. Eu vou pegar a escada e a laje de pedra para dar uma quebra nessa madeira, o que eu acho que vai ser bem interessante. E agora a gente tem que decorar a pilastra antes da gente replicar para todos os outros lados. E olha só como ficou muito mais bonito aqui, ó, aplicado em todos os lados. Olha só como ficou muito mais bonito. Então a gente encontrou o nosso estilo e replicou para todos os lados. E aí, claro, começa a etapa de detalhe, tá? Eu não vou mexer na parte de cima, eu não vou mexer no telhado, eu vou mexer nos detalhes, parte a parte da minha construção. Primeiro eu vou começar com a parede, depois a janela. Então ainda falta essa parte aqui de trás, que convenhamos que ela tá um pouco estranha. Então eu quero fazer uma coisa diferente, e aí é que entra as construções temáticas. Quando você está fazendo uma construção, aquela construção ela tem um objetivo, ela cumpre com um objetivo, né? Então você tem que deixar isso mais claro através dos blocos que você usa. Então aqui no nosso caso eu vou mudar já a forma dela aqui, ó, que eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ok? E eu estava pretendendo utilizar o fardo de feno aqui para destacar a nossa construção. Como que eu pretendo fazer isso? Utilizando ele apenas como um detalhe. Se a gente colocar umas escadas exatamente assim, olha só como fica interessante a nossa construção. Olha só como ficou muito mais bonito aqui, ó. Até a galinha tá querendo vir morar aqui no nosso estábulo. E aqui na parte de trás eu também quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou quebrar esses 4 blocos aqui, porque eu quero fazer o quê? 2 janelas assim. E aqui, ó, para quando você não quer puxar um bloco para fora, igual a gente puxou nas 2 janelas ali, você pode simplesmente fazer algo parecido com isso aqui, ó, que já dá um detalhe um pouco melhor, né? Só de não ser reto, ó, só de você ter essa quebra aqui, já dá um respiro bem interessante. E aqui em cima a gente pode fazer assim, aqui embaixo a gente pode fazer assim. E olha só, fica um pouco menos monótono do que estava antes. E agora que a gente já finalizou aqui os nossos lados, olha só como isso aqui está ficando muito, mas muito bonito, muito bem trabalhado. A gente vai voltar para a nossa frente, tá? A frente da sua casa ou da sua construção é uma das coisas mais delicadas que tem, porque normalmente as pessoas chegam de frente pela sua construção, então elas vão observar isso primeiro, né? Bom, para a gente fazer aqui um esquema, eu vou continuar com aquele mesmo padrão que a gente criou, só que aqui na frente, né, nesse lado aqui, que é onde o cavalo vai ficar, eu vou colocar a cerca para o cavalo não fugir, certo? Aqui.
E eu vou usar os alçapões aqui na frente também, ó, para criar uma textura diferente daquela que a gente está acostumado. Vou colocar como se fosse um prego, ok? E aqui dentro, que a gente não vê, assim, absolutamente nada, eu vou criar um estilo diferente. Vou colocar você aqui e o nosso querido amigo portão, que tem que colocar um bloco embaixo. Vou abrir ele, maravilha. E aqui embaixo depois eu vou vir com vegetação para ficar mais bonito. Ok, então eu acho que essa parte aqui já está pronta. Eu não vou adicionar muito detalhe para não ficar muito lotado também, até porque a gente vai ter o fundo da nossa construção ali, vai ter a lateral da nossa construção. E agora a gente vai começar a pensar no ambiente interno, ok? E aí, no ambiente interno, eu vou quebrar esses blocos aqui, porque eu vou trocar por cerca, né? Não precisa de usar os blocos, vou colocar a cerca. E aqui, ó, como o cavalo precisa de entrar, eu vou trocar por 3 portões, tá? Ok? Ó, então aqui os cavalos vão ficar aqui dentro. Maravilha, já tá tomando forma. E se a gente quiser deixar um pouco mais diferente essa entrada aqui, o que a gente pode fazer é quebrar esse pilar aqui. Aqui a gente pode colocar uma laje, pegar uma laje da cor do mesmo bloco. Aqui a gente pode colocar, ó, as lanternas, que vai ficar um pouco mais aberto e assim a gente consegue ver um pouco melhor os detalhes que a gente vai fazer lá dentro. E agora a gente tem que pensar no chão. Antes de decorar a parte interna mesmo, eu fiz só uma subdivisão aqui do que vai ser cada coisa, que vai ter uma escada que leva para cima. A gente tem que pensar na parte interna. Então eu comecei a usar aqui alguns tijolos, porque eu acho que combina muito com o tipo de construção que a gente está fazendo. E agora eu quero usar esses caminhos aqui, ó, porque eu acho que vai ficar muito bonito, tá? E depois que você definiu o estilo do seu chão, tá na hora de você pensar em fazer o resto da sua construção. Então você vai realmente focar em detalhe, ok? E essa parte tem que ter bastante paciência, você tem que testar bastantes coisas, tá? Não é fácil, ok? E aí vai de novo de você ter várias referências para você poder se inspirar, tá? Não é copiar, é se inspirar. Por exemplo, aqui a gente pode usar, ó, pode subir assim, olha só como que fica bonito. E aqui atrás a gente pode subir mais 2 blocos aqui e colocar alguns barris, ó, para ficar mais legal aqui, assim. Aqui a gente também pode pegar, ó, o fardo de feno e colocar no chão assim também, para combinar com o estilo do cavalo, tá? E agora a gente faz a mesma coisa pro lado de lá. Mesma coisa que a gente fez aqui para esse lado. E agora que a gente praticamente finalizou aqui embaixo, já tá bem satisfatório, bem bonito, né? Eu vou fazer uma técnica que eu 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar nesse 5º bloco aqui, ó. Para dar uma textura ainda mais legal, eu vou colocar esse bloco aqui de fogueira. Agora, é só pegar a garrafa arremessável de água e tacar água aqui que ele vai apagar essa fumaçada toda. Maravilha, coloquei o chão aqui da parte de cima do nosso estábulo, que ficou bem legal. E agora a gente vai começar a pensar no telhado, exatamente, até porque a decoração da parte de cima depende do telhado, ok? Então, existem vários